Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Bom, primeiramente eu gostaria de estar parabenizando você, mamãe. Que Deus venha abençoar a sua vida, venha guardar você, seus filhos e a sua família. Bom, gostaria de, neste momento, estar abrindo com cada uma de vocês a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. Bom, o tema de hoje, do estudo de hoje é uma mãe que teme a Deus. Bom, mãe, você já passou ou está passando por um momento difícil na sua vida? É o trabalho, a casa, o marido e os filhos, ou um momento de angústia, aflição, tristeza, desânimo, ou está sendo injustiçado? A palavra de Deus nos mostra uma história de uma mãe, de uma mulher que também passou por difíceis momentos na sua vida, antes de ser mãe e durante. Mas ela nunca deixou de confiar no seu Deus. A história de Ana nos traz diversos ensinamentos dessa mulher e mãe que encontrou a sua vitória em Cristo Jesus. Em primeiro lugar, a primeira lição que nós podemos tirar nesta manhã é que Ana foi uma mulher que enfrentou diversos sofrimentos. E no versículo 1 de 1 Samuel, capítulo 1, diz assim, versículo 1 e 2: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Bom, Ana sofreu grandemente por dois motivos. Em primeiro lugar, por causa da cultura da poligamia. Naquela época era cultural um homem ter mais de uma esposa. Então Ana teria que dividir seu marido com outra mulher e deveria suportar tudo aquilo com grande submissão. E em segundo lugar, por causa da cultura que dizia que esterilidade era uma maldição de Deus por pecados ocultos. Ana, além de sofrer por ter que conviver com a outra mulher de seu marido na mesma casa, também sofria pela dor de não poder ter filhos e pela vergonha e desprezo na sociedade. Versículo 3 ao 8 diz assim: Este homem subia da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Bom, o sofrimento, então, de Ana não acaba por aí. Não é apenas pela cultura da poligamia, não é apenas pela cultura também da maldição da esterilidade. Não. Seu marido todos os anos subia à casa do Senhor para adorá-lo e levava suas duas esposas e seus filhos com ele. Todas as vezes que ele sacrificava ao seu Deus em Siló, Eucana demonstrava claramente que, ainda que Ana não pudesse dá-lo filhos, ele a amava mais do que a Penina, ao passo que ele dava a ela porção dobrada do banquete. Mas, apesar disso, Ana ainda enfrentava outros sofrimentos. Em primeiro lugar, Penina a provocava pelo Senhor não lhe dar filhos. Então, além de suportar a poligamia dentro de seu próprio lar,
a dor, a vergonha, o desprezo pelo Senhor não lhe dar filhos, ainda era provocada por Penina. Ela poderia ter pensado, ela pode dar filhos a Elcana, meu marido, ela tem saúde, tem filhos e é respeitada diante da sociedade. E tudo isso a deixava triste, abatida, desanimada. Em segundo lugar, Elcana, seu marido, ao invés de tentar animá-la, ele ainda a desencorajava. Ele, ao invés de querer ajudá-la, ele a questiona e não concorda do estado, da situação em que ela está passando, da tristeza dela. Então ela simplesmente se sente abandonada por todos aqueles que estão à sua volta. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, o nosso Senhor Jesus Cristo diz para cada um de nós: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês, mulheres, mães cristãs, assim como os homens sofrem nesse mundo, vocês também vão sofrer, mas sejam corajosas. Jesus está com cada uma de vocês. Mateus capítulo 28, versículo 18, parte B, Jesus fala para os seus discípulos, mas também para as suas discípulas, que são cada uma de vocês, que servem a Ele, que se arrependeram dos seus pecados, entregaram suas vidas a Ele. Então, Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então não tem por que duvidar, não tem por que vacilar. Jesus está com cada uma de vocês. Sejam corajosas e não desistam. Ana poderia ter desistido e assim ser vencida por Satanás, mas ela, no poder do Espírito Santo, para vencer, se volta de uma vez por todas para Jesus Cristo. Então, em segundo lugar, nós podemos também tirar como lição que ela foi uma mulher que se voltou para Deus em oração. Versículo 9 ao 11 diz que, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e, com amargura de alma, orou ao Senhor. E chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então ela foi uma mulher que se voltou para Deus em oração. Em primeiro lugar, ela não murmurou diante de Deus, mas derramou a sua alma, desabafando a sua angústia. Deus é nosso Pai e amigo. Ele se compadece de nós. Ela poderia ter caído na tentação do maligno e parado para discutir com Penina. Elcana e seus filhos também poderiam ter sofrido dessa confusão toda, mas ela se desviou do mal e se voltou completamente para o Senhor em oração. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra seres humanos, mas sim contra o maligno e os seus anjos. Então, em segundo lugar, Ana decide consagrar a Deus o seu filho antes mesmo de o tê-lo. Ela poderia querer um filho para ela, para satisfazer sua vontade, mas o que ela queria era entregá-lo ao Senhor. Ela poderia querer um filho para idolatrá-lo, como muitas mães fazem nos dias de hoje. Mas ela faz um voto ao Senhor que, se ele a desse um filho, ela o consagraria para todos os dias da sua vida. Ao contrário de muitas mães, ela entendeu e colocou no seu coração que os filhos são herança do Senhor e não pertencia a ela. Ela sabia muito bem que o Senhor é dono de todas as coisas e todas as coisas foram feitas para Ele, como diz em Salmo 24, versículo 1. Bom, então nós vamos continuar no próximo vídeo. Eu gostaria de que cada uma de vocês ficasse atenta e não deixasse de assistir. Deus os abençoe e as guarde.